E se uma simples canção fosse capaz de virar a rotina de um hospital de cabeça para baixo? Isabela acreditava que música curava. Carlos, que sentimento atrapalhava. Mas quando o violão dela ecoou pelos corredores, algo dentro dele também mudou. Entre protocolos, olhares e silêncios que diziam demais, uma história começou, e ninguém ali estava pronto para o que viria depois. Essa história vai te provar que até o coração mais fechado pode aprender a ouvir. Na manhã abafada da cidade mineira Congonhas, o som dos sinos se misturava ao violão de Isabela, que cantava baixinho Águas de Março para acalmar Luísa. O ar tinha cheiro de café requentado e desinfetante, e a luz que entrava pelas janelas antigas do Hospital Bom Jesus dava à ala pediátrica um tom de filme antigo. Isabela, pediatra dedicada e querida pelas crianças, tinha o dom de transformar aquele corredor frio em um lugar vivo. O violão gasto nas bordas parecia um velho amigo que entendia suas pausas e risadas. Diante dela, a pequena Luísa apertava a boneca contra o peito, os olhos curiosos e cheios de brilho, esquecendo por instantes o medo da agulha. «Canta de novo, tia, a parte que fala da chuva», pediu a menina com a voz manhosa. Isabela sorriu, ajeitando o cabelo que escapava da trança. «Só se prometer que vai respirar fundo e deixar o doutor medir a pressão sem fazer careta». Luísa assentiu com um ar sério demais para os seus 8 anos. O som suave do violão ecoou pelo corredor e, do outro lado da porta, o cardiologista Carlos Segantini parou no meio do passo. Era um homem de fala contida e olhar clínico, conhecido por ser mais pontual que o relógio do hospital. Mas naquele instante, algo o desarmou. A melodia que vinha da ala pediátrica era familiar demais, o mesmo compasso que ele ouvia o pai tocar quando ainda acreditava que música curava o mundo. Coisa que a vida e o tempo se encarregaram de desmentir, ou quase. Carlos ficou ali por segundos, fingindo revisar uma prancheta. O som da voz de Isabela era leve, mas firme, como quem não canta por vaidade, e sim por afeto. E por algum motivo que ele preferia não analisar, o coração que costumava seguir protocolos acelerou fora do script. «Deve ser o calor», pensou, ajustando a gravata. Desculpa clássica de quem sente algo que não quer sentir. Dona Candinha, técnica de enfermagem experiente e figura querida no hospital, passou por ele empurrando uma maca vazia. «Uai, doutor, o senhor está escutando a rádio do andar ou travou no modo estátua?» Carlos disfarçou o sorriso, mas não respondeu. Candinha, com aquele humor mineiro que desarmava qualquer um, soltou um riso baixo. Parece que o bom Jesus anda curando coisa que nem exame detecta». Isabela parou a música e olhou para a porta, como se sentisse o olhar dele. Por um breve instante, os dois se encararam. O silêncio entre eles pareceu longo demais para um corredor de hospital. Ela sorriu de leve, sem saber que sorriso era esse, um misto de curiosidade e provocação involuntária. Ele desviou o olhar, limpando a garganta, e seguiu andando como se nada tivesse acontecido. Mas a expressão de quem tenta parecer distraído sempre entrega mais do que esconde. Isabela voltou a cantar para Luísa, tentando não reparar no som dos passos firmes que se afastavam. Mas uma parte dela percebeu o leve rubor nas orelhas do médico, aquele mesmo sinal involuntário que denuncia quando alguém sente o coração tropeçar. Dona Candinha, ao fundo, fingia arrumar os lençóis, mas observava tudo com o olhar de quem já viu romances começarem por menos. O violão soou de novo. Luísa ria, o corredor respirava, e o hospital parecia menos hospital. Carlos, já no fim do corredor, parou outra vez, só por um segundo. Respirou fundo, como quem tenta recuperar o controle. Mas o som daquela voz continuou ecoando dentro dele, insistente e doce como lembrança de infância. Na prancheta, os números pareciam fora de foco. No peito, o compasso batia fora de ritmo. Mas o que ele ainda não imaginava era que aquela voz seria o ponto de virada de tudo que ele acreditava sobre amor, controle e destino. No dia seguinte, o corredor do hospital se encheu de murmúrios abafados. O relógio marcava 10 da manhã e o ar parecia pesado de expectativa.
Isabela ajeitou o jaleco e atravessou o corredor com o violão pendurado no ombro. Gesto que por si só já desafiava a rotina fria daquele lugar. A sala de reuniões cheirava a café requentado e papel úmido. Em volta da mesa, os médicos cochichavam enquanto o diretor folheava relatórios com cara de poucos amigos. Perto da janela, Carlos mantinha os braços cruzados, postura impecável, olhar clínico, semblante de quem julga em silêncio. Quando Isabela entrou, o burburinho morreu. Ela pousou o violão encostado na cadeira e cumprimentou o grupo com um aceno breve. O diretor limpou a garganta e disparou sem rodeios. Doutora, chegou ao meu ouvido que a senhora anda tocando violão na ala pediátrica. Isso procede? O silêncio que se seguiu foi mais alto que o ventilador girando no teto. Isabela sustentou o olhar com calma. Procede, sim. A música tem ajudado as crianças a enfrentarem o tratamento com menos medo. Carlos ergueu o rosto, deixando a voz sair precisa e fria. Interessante. Então agora tratamos ansiedade com cantoria? Alguns riram de canto, cúmplices da provocação. Isabela virou-se devagar, sem perder o humor. Às vezes, uma boa canção acalma mais rápido que um sedativo. E diferente dele, não tem contraindicação. Um sorriso atravessou discretamente o rosto de quem observava pela porta. Candinha, claro, fingindo limpar uma bandeja, mas apreciando cada segundo. O diretor tossiu, tentando disfarçar o riso. Isabela retomou o foco. Falava com segurança, o tom firme, porém doce, explicando como o projeto tinha reduzido crises de pânico e melhorado a adesão das crianças ao tratamento. As palavras dela soavam simples, mas tinham peso de verdade vivida. E enquanto falava, algo mudava no ar. Até Carlos, acostumado à rigidez do raciocínio, sentia que o discurso dela tinha ritmo próprio, quase musical. Ele tentou recuperar a racionalidade. Não há prova científica de que isso funcione, doutora. Ela o encarou com leveza e respondeu sem pressa. Nem tudo o que cura cabe num gráfico, doutor. Aquela frase ficou suspensa entre os dois, mais intensa do que pretendia ser. O olhar dele vacilou por um instante, e o silêncio que veio logo depois foi quase um diálogo por si só. Quando a reunião terminou, Isabela recolheu as pastas. O grupo se dispersou, ainda comentando em voz baixa. Carlos ficou por último. Aproximou-se como quem ainda precisava ter a última palavra, mas a voz saiu mais branda do que o tom que costumava usar. O hospital é um lugar rígido, doutora. Nem sempre ideias bonitas sobrevivem aqui dentro. Ela sorriu, sem ironia. Então talvez seja a hora de mudar o ritmo. Ele não respondeu. Apenas observou enquanto ela se afastava, o violão batendo de leve na perna, o som seco ecoando pelo corredor. Por um instante, teve vontade de chamá-la. Não sabia bem por quê, mas a razão venceu a vontade. Ainda assim, o perfume leve que ela deixara no ar parecia insistir em ficar. E pela primeira vez em muito tempo, o homem que vivia de diagnósticos sentiu um sintoma que não conseguia nomear. Mas o que ele não sabia era que Isabela estava prestes a se tornar o maior desafio que já enfrentou. E o único capaz de mexer onde ele jurava que ninguém tocaria mais. Na tarde seguinte, a luz dos vitrais coloria o corredor da ala pediátrica. O ar tinha aquele cheiro leve de talco misturado a desinfetante que só hospital de criança tem. Isabela ajeitava os brinquedos numa prateleira enquanto o violão repousava encostado à parede como parte da rotina. Luísa chegou empurrada em uma cadeira, pequena demais dentro do avental azul. Os olhos dela procuravam tudo com curiosidade e medo ao mesmo tempo. O som dos equipamentos soava ameaçador, e o monitor piscando parecia um bicho pronto para morder. Isabela se abaixou ao lado dela, segurando a mão da menina com cuidado. É só um exame, meu amor. Vai ser rápido, prometo. Luísa mordeu o lábio e desviou o olhar, as lágrimas represadas nas bordas. Isabela percebeu o tremor e puxou o violão sem pressa. As cordas soaram baixinho, o primeiro acorde de Águas de Março, quebrando o ar tenso da sala.
Carlos, do outro lado da divisória, observava em silêncio. Tinha vindo revisar os parâmetros do novo equipamento, mas ficou ali, parado, sem saber se devia interromper. O som da voz dela preencheu o espaço de um jeito que os manuais nunca ensinaram. Isabela cantava como quem conta um segredo, e a menina, aos poucos, relaxava o corpo. As mãos que antes tremiam agora desenhavam o ritmo no ar. O monitor que mostrava o batimento cardíaco estabilizou, o som regular e tranquilo. Carlos apertou os lábios desconcertado. Ele observava surpreso o que a ciência nunca lhe explicou. Nenhum gráfico, nenhum estudo, nenhuma tese tinha o poder de fazer uma criança sorrir entre agulhas e fios. Quando Isabela terminou o refrão, Luísa abriu os olhos e sussurrou: "Toca de novo, a parte da chuva." "Claro", respondeu Isabela sorrindo. O violão soou mais suave e Carlos deu um passo à frente sem perceber. Ficou próximo o suficiente para sentir o cheiro de sabonete infantil misturado ao perfume leve que vinha do cabelo dela. Havia algo profundamente humano naquela cena, e isso o desarmava por completo. O exame terminou sem drama. Luísa riu, exibindo um dente faltando. Isabela beijou-lhe a testa e disse baixinho: "Tá vendo? Era só um susto." Ela ajudou a menina a se levantar, e Carlos, ainda parado, parecia procurar uma explicação racional para tudo o que acabara de ver. Não encontrou nenhuma. Ele se aproximou, as mãos no bolso, tentando manter a postura neutra. Isso foi improvável. Improvável ou eficaz? Isabela perguntou, levantando o olhar. Ele hesitou. A verdade era que estava impressionado, mas admitir seria o mesmo que abrir a porta de um território que passara a vida evitando. "As crianças precisam se sentir seguras", continuou ela. "E segurança, doutor, às vezes vem em forma de canção." Carlos desviou o olhar, mas um sorriso contido escapou, rápido demais para ser contido. Isabela percebeu o gesto, aquela quebra involuntária de armadura. Aquele homem, tão acostumado a medir tudo, começava a ser medido por dentro. Luísa, entre os dois, balançava as pernas, distraída com o som das cordas que ainda vibravam no ar. "Doutor, o senhor também sabe cantar?" perguntou com a inocência de quem joga gasolina sem saber. Carlos engasgou leve, mas respondeu: "Faz muito tempo que eu não tento." "Então tenta de novo", disse Isabela baixinho, sem olhar para ele. "Às vezes, o que a gente esquece de fazer é o que mais faz falta." Ela guardou o violão, mas o som parecia continuar ecoando. Carlos a observava com aquele tipo de atenção que a gente não confessa. Ela, fingindo não perceber, arrumava os papéis sobre a mesa. O silêncio entre os dois tinha virado uma conversa própria. Quando Isabela saiu da sala, levou consigo o rastro da música e o sorriso da menina. Carlos ficou parado por alguns segundos, olhando o monitor ainda aceso. O gráfico subia e descia em harmonia perfeita. Aquele desenho de linha parecia zombar das suas certezas. Do corredor, ele ainda podia ouvir o refrão distante da música. Cada palavra parecia atingir um ponto específico dentro dele, como se reorganizasse o que ele acreditava conhecer sobre controle, cura e emoção. O homem dos números descobria ali, sem querer, que nem tudo que se mede tem fórmula, e que, às vezes, uma simples melodia muda mais do que um bisturi. Mas Carlos ainda não fazia ideia de que aquele momento seria o início de uma ligação que ultrapassaria qualquer diagnóstico médico. Na noite seguinte, o hospital adormecia em meio a um silêncio quase respeitoso. As luzes, reduzidas, deixavam o corredor pediátrico em tons de âmbar e sombra. O relógio do saguão marcava 10h30, e Isabela caminhava devagar, o violão pendendo no ombro. Os sons eram poucos, o leve zumbido dos aparelhos, o eco dos próprios passos e o sussurro distante de um rádio de plantão. Abriu a porta da pequena sala de apoio e pousou o violão sobre a mesa com cuidado. O dia havia sido longo, mas a música ainda vibrava dentro dela. O mesmo acorde que usara para acalmar Luísa parecia ecoar em algum lugar entre o peito e a memória.
Uma voz vinda da penumbra quebrou o silêncio. Achei que o hospital tivesse encerrado as apresentações por hoje. Carlos estava encostado no batente, jaleco aberto, gravata frouxa, expressão cansada e um leve sorriso de quem não devia estar ali, mas ficou. Isabela se virou devagar, surpresa e divertida. Desculpe, doutor. Prometo que é o último bis da noite. Ele deu alguns passos, parando perto da mesa. Ficou com a melodia na cabeça o dia todo. Ela riu de canto. É o efeito Tim Maia. Você gruda no ouvido. E no peito também. O riso dele veio leve, quase imperceptível, mas verdadeiro. Por um instante, ficaram apenas ali, dividindo o mesmo silêncio confortável. O ar parecia diferente, como se o hospital tivesse suspendido a respiração. Isabela se sentou e dedilhou o violão, tocando os primeiros acordes de Você, de Tim Maia. O som ecoou suave, quente, um tipo de ternura que cabia no escuro. Não precisou cantar. As notas preenchiam tudo. Carlos ficou parado, ouvindo, os olhos fixos no movimento dos dedos dela nas cordas. O som parecia conversar com eles, lento, íntimo. Cada acorde dizia o que as palavras não podiam. Quando ela parou, o silêncio pareceu ainda mais intenso. Quer tentar? Perguntou, entregando-lhe o violão. Carlos hesitou, pegando o instrumento com cuidado. Faz tempo que não toco nada. O tempo não apaga o que o coração lembra, respondeu, suave. Ele arriscou o primeiro acorde. Saiu torto, arrancando um sorriso dela. A risada ecoou leve e ele acabou rindo junto, surpreso com o próprio som. Ficaram assim, rindo baixo, num momento tão simples quanto impossível de esquecer. O corredor inteiro parecia escutar, cúmplice. O hospital, pela primeira vez, soava humano. Quando o riso cessou, os dois ficaram próximos demais. O olhar de Carlos se prendeu no dela, como quem busca um compasso para continuar. Isabela desviou primeiro, guardando o violão. O som das cordas vibrou uma última vez, grave e doce. Ele deu um passo para trás, tentando disfarçar a inquietação. Melhor deixar para os profissionais. Melhor praticar mais, respondeu com um sorriso que desarmava qualquer defesa. A frase ficou suspensa no ar. Nenhum dos dois se moveu por um momento. A respiração de um parecia acompanhar o ritmo do outro. O violão, ainda encostado à parede, guardava o som que os dois fingiam não ouvir mais. Isabela apagou a luz, e o corredor voltou ao silêncio habitual. Carlos saiu por último, olhando para trás, como quem tenta decifrar o que acabou de acontecer. O que nenhum dos dois sabia era que aquela música seria o gatilho de uma história que não teria mais volta. No dia seguinte, o aroma de café invadia a cafeteria Doce Mineiro, o refúgio mais acolhedor do hospital. As mesas de alumínio refletiam a luz da manhã, e o cheiro de pão de queijo recém-saído do forno se misturava ao som de conversas baixas. Isabela chegou com o violão no ombro e o jaleco aberto, o cabelo preso num coque apressado e um sorriso que destoava da pressa ao redor. Pediu o de sempre: café com leite, 2 colheres de açúcar e pão de queijo pequeno. E se sentou perto da janela, onde o sol entrava preguiçoso. O vapor da xícara subia devagar, e por um momento ela fechou os olhos só para sentir o cheiro. Carlos apareceu alguns minutos depois. Trazia a prancheta de anotações, o crachá pendendo no bolso e aquela postura de quem nunca relaxava completamente. Pediu o café preto, sem açúcar, sem espuma, sentou-se na mesa ao lado, o corpo rígido, como se até o descanso tivesse hora marcada. Isabela o observou de relance, segurando o riso. Esperou um instante e comentou sem tirar os olhos da xícara: Você toma café como lê prontuário, sem pausa, sem emoção e sem açúcar. Ele levantou o olhar, pego de surpresa, e tentou disfarçar o riso. É hábito. Ela girou a colher dentro da xícara, fingindo distração. Hábito é só preguiça disfarçada. Até o coração se acostuma a bater no automático. A frase o fez sorrir, mesmo contra a vontade. O riso veio leve, contido, mas verdadeiro. Aquele som perdido no meio da rotina
chamou a atenção de quem passava. Dona Candinha, com a bandeja de pão de queijo fumegante, não deixou passar. Milagre mesmo é ver o doutor rindo antes das 10, disse, rindo alto. Isso cura mais que antibiótico. Alguns riram junto, e Carlos tentou manter a postura, mas já era tarde. Isabela mordeu o lábio para conter a risada e olhou para ele, divertida. O clima ficou leve, quase íntimo. O hospital lá fora continuava o mesmo, mas ali dentro parecia outro mundo. Carlos voltou a olhar os papéis, embora não lesse uma linha. Isabela brincava com a borda da xícara, distraída, o olhar de vez em quando cruzando o dele. Nenhum dos dois dizia nada, mas cada pausa falava por eles. O ambiente parecia respirar outro ar. O riso tinha aberto uma brecha, pequena, mas suficiente para deixar o afeto entrar. Ele percebeu que fazia tempo demais que não ria sem motivo. Ela, por outro lado, notava o quanto o sorriso dele mudava o tom das coisas. Depois de alguns minutos, Isabela se inclinou levemente e quebrou o silêncio. Você devia rir mais. Ele ergueu o olhar, sem saber o que responder. O sorriso, tímido e sincero, voltou sozinho. Um gesto simples, mas suficiente para deixar o café parecer mais doce. Do lado de fora, o vento sacudia as cortinas da janela e o cheiro de pão fresco ainda tomava o ar. Isabela se levantou, pendurou o violão no ombro e acenou antes de sair. Carlos a acompanhou com os olhos até ela desaparecer no corredor. O café sobre a mesa ficou frio, mas o sorriso dele permaneceu. Carlos ainda não imaginava que aquele sorriso seria o começo de uma queda da qual ele não teria controle nem retorno. 2 dias depois, na madrugada silenciosa, o alarme da UTI ecoou cortando o ar como uma sirene de guerra. A luz vermelha piscava no corredor, lançando flashes sobre as paredes brancas. Isabela correu, o coração acelerado, o jaleco aberto, o som dos próprios passos misturando-se aos bips desencontrados das máquinas. Luísa estava pálida demais, os fios do cabelo grudados na testa suada. O monitor disparava em ritmo caótico. Carlos já estava ao lado da cama, comandando a equipe com voz firme e gestos precisos. As enfermeiras se moviam rápido, mas o tempo parecia atrasado. Saturação caindo, gritou alguém. O som dos alarmes se multiplicou. Isabela segurou a mão da menina, sentindo o frio do medo atravessar a pele. A respiração de Luísa era curta, quase um soluço. A confusão de vozes técnicas e ordens cruzadas soava distante, como se o mundo tivesse encolhido ao tamanho de um quarto. Carlos pediu adrenalina, ajustou o respirador e tentou manter o pulso constante. As mãos dele não tremiam, mas os olhos já não eram os mesmos. Isabela percebeu. O controle que ele sempre carregava começava a ceder. O ar estava pesado demais. Ela sabia que precisava fazer algo, e fez o único gesto que conhecia melhor que qualquer protocolo. Apertou a mão de Luísa e começou a cantar, baixinho. É primavera. Te amo. A voz saiu trêmula no início, quase um sussurro, mas foi ganhando corpo. Te amo, meu amor. O som cortava o ar entre os apitos do monitor, criando um tipo estranho de harmonia entre desespero e esperança. Era Primavera, de Tim Maia, a canção que Luísa dizia amar porque tinha cheiro de final feliz. Carlos a olhou, incrédulo por um instante. Quis pedir para ela parar, mas não conseguiu. A voz dela encheu o espaço de uma calma improvável. Cada nota parecia dizer, aguenta só mais um pouco. Luísa reagiu. O traçado irregular do monitor começou a se estabilizar, lento, hesitante. Isabela manteve a melodia firme, mesmo com as lágrimas escorrendo. Carlos observava, e pela primeira vez se permitiu sentir medo de perder o controle. O barulho dos aparelhos foi diminuindo, a respiração da menina ganhando ritmo. A tensão que prendia o ar se desfez como se alguém abrisse uma janela. A equipe recuou, exausta, e o silêncio que veio depois parecia sagrado. Carlos ficou parado, observando a menina adormecer. A adrenalina o deixava trêmulo,
Mas o que realmente o abalava não era o susto, era o som da voz de Isabela ainda ecoando dentro dele. Ela limpou as lágrimas discretamente e tentou sorrir. Ela vai ficar bem. Ele assentiu sem conseguir falar. A distância entre eles era curta, mas o ar carregava tudo o que não ousavam dizer. Ficaram lado a lado, sem palavras, respirando o mesmo cansaço. O olhar dele se fixou no dela, e naquele instante o medo, a gratidão e algo mais se misturaram. Era como se o susto tivesse despido ambos do que fingiam ser. A madrugada, do lado de fora, seguia muda. O relógio marcava 3h20, e o hospital parecia suspenso entre o antes e o depois. Isabela tirou o jaleco e sentou-se na poltrona ao lado da cama, os ombros tensos, o olhar perdido. Carlos continuou ali, em pé, observando em silêncio. Por um segundo, ele pensou em dizer algo. Um obrigado, talvez, ou você salvou ela. Mas o que saiu foi um suspiro, um gesto breve, que dizia mais do que qualquer frase. Não precisa, ela murmurou, sem olhá-lo. Às vezes é só deixar a vida respirar um pouco. Ele ficou em silêncio. As palavras dela ficaram presas no ar, misturadas ao som ritmado dos aparelhos. A sala parecia mais quente agora, não pelo clima, mas pela proximidade inevitável que o medo havia criado. Carlos olhou para o violão encostado na parede, trazido às pressas horas antes. Aquilo o fez lembrar do corredor, do riso, da leveza que parecia tão distante agora. E mesmo ali, no meio da madrugada mais pesada, algo nele reconheceu que não era possível voltar atrás. Isabela ajeitou a coberta de Luísa, exausta, mas serena. O canto de primavera ainda vibrava baixinho na cabeça dela, como se o hospital inteiro tivesse ouvido e decidido acreditar. Carlos deu um passo em direção à porta, mas parou. Olhou para trás e viu Isabela encostada na poltrona, o rosto iluminado pela luz dos monitores. Ficou um instante observando, quieto. A tensão da noite começava a se dissipar, mas o que havia entre eles agora não tinha manual, nem diagnóstico, nem defesa. Mas o que eles não sabiam era que a verdadeira crise ainda estava por vir, e que desta vez seria entre os dois. Na semana seguinte, a chuva fina escorria pelas janelas do Hospital Bom Jesus, deixando o ar mais frio e o silêncio mais pesado. A cidade ainda dormia quando os turnos se cruzaram no corredor principal. O som das gotas batendo no vidro parecia marcar o compasso da espera. Luísa permanecia em coma leve desde a madrugada da crise. Os monitores mostravam números estáveis, mas o quarto ainda guardava o cheiro da tensão. Isabela entrava todos os dias, sem falar muito. Ajeitava as cobertas, passava a mão nos cabelos da menina e ficava alguns minutos observando o rosto tranquilo, como quem esperava um sinal de volta. Às vezes pensava a melodia sem emitir som, acreditando que ela ouviria mesmo assim. No andar de cima, a direção se reunia em tom contido. Dr. Maurício Valença anotava algo numa prancheta, medindo cada palavra. Precisamos rever certos procedimentos, disse cruzando os braços. O hospital lida com ciência, não com improviso emocional. O comentário ficou suspenso no ar e ninguém respondeu. Mas o recado era claro. Nos corredores, os murmúrios começaram a crescer. Isabela percebeu os olhares se alterando, a conversa cessar quando passava. O que antes era admiração, agora soava como dúvida. Carlos tentou intervir, mas Maurício cortou o assunto com um olhar seco. Envolvimento emocional, doutor. E isso, se não for controlado, compromete qualquer equipe. A frase ficou martelando na cabeça dele, mesmo depois que a reunião terminou. No fim da tarde, Isabela desceu até a UTI. O som dos aparelhos era o mesmo havia dias, e o quarto parecia parado no tempo. No balcão, um envelope branco com seu nome chamava a atenção. Reconheceu de imediato a letra miúda, tremida. Tia Bela, obrigada por cantar para mim. Quando você canta, o medo dorme. Eu quero ficar boa logo para te ensinar a tocar do meu jeito. As palavras pareciam ter sido escritas para aquele instante. Isabela respirou fundo, o peito apertado, guardou a carta no bolso,
tentando conter o que subia pelos olhos. O corredor estava vazio quando Carlos apareceu. O jaleco amarrotado, o olhar cansado. Parou a poucos passos, hesitando entre o que queria e o que podia dizer. Ouvi que pediu transferência. Pedi, respondeu sem encará-lo. A menina precisa de calma, e eu preciso aprender a respirar fora daqui. Ele se aproximou um pouco, a voz baixa. Você não é o problema, Isabela. Talvez não. Mas às vezes a presença da gente pesa mais do que ajuda, disse ajeitando o jaleco. E se for para ela ter paz, eu prefiro dar um passo atrás. Carlos ficou em silêncio. As palavras eram simples, mas cortavam fundo. Cuida dela para mim, completou num tom sereno, quase um sussurro. Ele assentiu. O som da chuva do lado de fora encheu o corredor. Isabela deu um último olhar antes de se afastar. Carlos ficou parado, sem saber se o que doía mais era vê-la indo embora ou entender que ela fazia isso por amor. Dona Candinha observava de longe, encostada no balcão da copa, o pano de prato pendendo no ombro. Esperou até Carlos passar. Ela é boa demais para sair assim, disse, sem cerimônia. E você é cego demais para enxergar o que está perdendo. Carlos franziu o senho. Candinha, eu... Nada de eu. Interrompeu, levantando o dedo. Coração de médico também precisa de remendo. E o dela costurou o seu, quer queira ou não. Virou-se e saiu, resmungando algo sobre homem que se acha à prova de sentimento e termina precisando de ponto na alma. Carlos ficou parado, sentindo o peso das palavras. O hospital, com toda a sua ordem e disciplina, parecia pequeno demais para tanto silêncio. No quarto, Luísa continuava dormindo, o rosto sereno, o peito subindo num ritmo tranquilo. Isabela passou uma última vez antes de sair. Tocou a mão da menina e sussurrou algo que só o coração entenderia. Depois saiu do quarto devagar, como quem leva um pedaço do som com ela. Do lado de fora, a chuva engrossava. Isabela atravessou o pátio coberto, o jaleco dobrado no braço, a carta de Luísa no bolso. O ar frio batia no rosto, e cada passo parecia pesar mais que o anterior. Carlos assistiu pela janela. Viu quando ela parou por um instante e olhou para trás, como quem ainda espera ouvir um chamado. Mas o chamado não veio. Ele ficou imóvel, e o momento passou. O som dos sinos do Bom Jesus ecoou distante, lento, quase melancólico. Isabela respirou fundo, olhou para o céu cinzento e seguiu. E Carlos não imaginava era que o destino estava prestes a colocar Isabela de volta no caminho dele, e nada seria do mesmo jeito. Os dias passaram, e na manhã seguinte à tempestade, os sinos do Bom Jesus voltaram a tocar. O som se espalhava pelo pátio do Hospital Bom Jesus, misturando-se ao cheiro de terra molhada e café novo. Era o tipo de manhã que parecia respirar alívio, como se o mundo, depois de segurar o fôlego, finalmente exalasse. No terceiro andar, Carlos terminava um dos plantões mais longos da semana. As olheiras denunciavam a falta de sono, mas o olhar dele carregava algo diferente daquela rigidez de sempre. Um resto de esperança teimosa. A UTI pediátrica estava silenciosa, e o som dos monitores fazia o papel de relógio. Luísa dormia, o rosto ainda pálido. A brisa que entrava pela janela movia os fios de cabelo dela sobre o travesseiro. Carlos se aproximou da cama, verificou os sinais e algo no canto da tela piscou de forma irregular. Por um instante, pensou que fosse falha do monitor, até que ela mexeu um dedo. Depois, outro. O tempo pareceu parar. O ar ficou denso, o bip soava diferente, e o silêncio se rasgou com uma voz rouca, pequena, mas cheia de vida. É pau. É pedra, murmurou Luísa, entre o sono e o despertar. Carlos ficou imóvel, o peito preso num nó. A música, aquele fragmento de lembrança, parecia empurrar o mundo de volta para o lugar. Do outro lado da cidade, Isabela descia do ônibus com o mesmo jaleco dobrado no colo.
Tinha passado alguns dias longe, hospedada na casa de uma amiga de faculdade, tentando juntar o que restara de calma depois da tempestade. As manhãs eram longas, os cafés frios e o silêncio do quarto parecia maior do que o próprio medo. Mas a ligação de Candinha na noite anterior não lhe deixara escolha. Volta, menina. A pequena está reagindo. Isabela não respondeu. Só fechou a mala, ajeitou o jaleco e pegou o primeiro horário para Congonhas. Enquanto o ônibus subia a serra, o sol começava a nascer, dourando o casario antigo da cidade, e pela primeira vez em dias, ela sentiu vontade de voltar a respirar. O hospital ainda cheirava igual. Álcool, café e esperança disfarçada. Quando atravessou a portaria, a moça da recepção sorriu surpresa. Doutora, achei que tivesse pedido transferência. Pedi sim, respondeu Isabela com um meio sorriso. Só que, pelo visto, o coração fez o favor de cancelar antes que o papel chegasse na mesa. Subiu as escadas com o coração acelerado, sem saber se doía ou aliviava a mais. Cada degrau trazia lembranças, e o eco dos passos dela parecia o som de um retorno inevitável. Quando chegou à ala pediátrica, ouviu um burburinho vindo do quarto de Luísa. Atravessou o corredor devagar, sem querer quebrar o encanto que o ar carregava. Parou na porta e viu Carlos ao lado da menina, com aquele olhar que ela quase não reconhecia, suave, vulnerável, humano. Ele a viu primeiro. Não disse nada. Só ficou ali, olhando, como quem não acredita que algo bom realmente voltou. Luísa abriu os olhos outra vez e sorriu fraca, mas com a força de quem já entendeu o valor de respirar. Eu sabia que você ia voltar. Isabela se aproximou, o nó na garganta quase impedindo de falar. Eu prometi que só voltava se tivesse motivo para sorrir. E olha você aqui me desmentindo. Luísa riu baixinho, cansada, e voltou a fechar os olhos. A cena tinha algo de sagrado, aquele instante em que o amor vence o medo, mesmo sem avisar. Isabela ajeitou o lençol, passando a mão de leve pelos cabelos da menina. Sentiu o calor de volta, a vida devolvida ao corpo pequeno. Quando levantou o olhar, Carlos ainda a observava, com uma expressão que dizia tudo sem precisar de uma palavra. O silêncio entre eles era espesso, cheio de coisas não ditas. Havia gratidão, culpa, saudade e algo novo, que crescia entre o som das máquinas. Isabela respirou fundo, tentando se recompor. Como ela está? Perguntou, com a voz quase num sussurro. Melhor. Muito melhor. Respondeu ele com um sorriso pequeno. Acho que o pior já passou. Isabela assentiu, desviando o olhar por pudor e medo de acreditar demais. Carlos se aproximou um passo. O som dos sinos do Bom Jesus atravessou o vidro e entrou no quarto, suave, como trilha de fundo. Ele parou diante dela, hesitante. Acho que você desafinou minha vida inteira. Isabela riu baixinho. E você só agora percebeu? Os dois ficaram parados por um instante, cercados pelo barulho dos monitores e o cheiro de álcool suave. Isabela ajeitou o jaleco numa tentativa inútil de disfarçar o tremor das mãos. Carlos, sem pensar, segurou o pulso dela, firme, como se aquele toque fosse o ponto de partida que faltava. Os olhos se encontraram de novo, e dessa vez não havia mais escapatória. Era um reconhecimento antigo, o tipo que dispensa palavras. O beijo começou hesitante, um respiro de quem precisa confirmar se o outro é real. Depois veio a entrega, suave, morna, com o tempo desacelerando. O mundo pareceu caber no som de duas respirações misturadas. Na porta, Dona Candinha observava a cena, o pano de prato pendurado no ombro. Sussurrou para si mesma. Até que enfim, meu Deus, já estava quase pedindo licença para juntar esses dois eu mesma. Sorriu e saiu devagar, com o coração leve. O beijo terminou sem pressa. Isabela apoiou a testa na de Carlos, o ar entre eles ainda quente. Parece que tudo acordou junto com ela. Ele sorriu, num tom que misturava alívio e rendição. Inclusive a gente. O relógio marcava 10h45.
Lá fora, o céu começava a se abrir, revelando uma fresta tímida de azul. O hospital, por um instante, pareceu respirar junto com eles. Mas o que eles ainda não sabiam era que o amor, quando volta, vem trazendo contas que o passado ainda quer cobrar. No início da semana seguinte, o burburinho pelos corredores do Hospital Bom Jesus já não era simples fofoca. Era veneno que corria de boca em boca, com a velocidade típica de quem vive de silêncio alheio. O nome de Isabela estava em todos os sussurros, e nenhum deles vinha com boa intenção. O relatório oficial chegara à direção no fim de semana. Doutor Maurício, com sua elegância estudada e ar de quem faz o bem por obrigação, acusava a pediatra de ter interferido no protocolo clínico durante a crise da paciente Luísa, alegando que o uso de elementos musicais e conduta emocional imprópria causaram confusão na equipe médica e agravaram a situação da menina. As palavras eram frias, polidas e cruéis. Isabela leu o documento em silêncio, sentada na pequena copa do hospital, com uma xícara de café frio nas mãos. Não era surpresa a vinda de Maurício. O homem não suportava nada que não pudesse controlar. Carlos chegou minutos depois, trazendo um semblante que tentava disfarçar a revolta. Você leu isso? Li. E se eu disser que estou calma, você acredita? Respondeu ela com um sorriso que parecia firme, mas era puro esforço. Ele a observou por alguns segundos. Sabia que aquela serenidade era defesa. Quis dizer que ia resolver tudo, que iria até o diretor, mas o olhar dela foi mais rápido. Não faz isso, Carlos. Deixa que o tempo se encarrega. Verdade não precisa de voz alta para existir. Dona Candinha entrou logo depois, carregando uma bandeja com pão de queijo e o olhar de quem já viu muito mais do que gostaria. Gente que escreve relatório com o coração seco devia ser obrigado a tomar sopa de lágrima, só para ver se amolece um pouco, disse, colocando o café fresco na mesa. Isabela riu, mesmo sem vontade. O riso dela era a prova de que ainda acreditava em alguma justiça. Carlos não respondeu. Guardava o silêncio de quem planeja antes de agir. Nos dias seguintes, passou a circular pelos corredores com a discrição de um investigador. Recolhia depoimentos, perguntava às enfermeiras, anotava pequenos detalhes. Cada palavra que ouvia sobre Isabela virava mais uma peça na sua convicção. Aquilo era uma armação. Maurício, por outro lado, andava com ar vitorioso. As reuniões que antes evitava, agora fazia questão de conduzir. Falava em ética profissional e comportamento exemplar, como se estivesse prestes a fundar uma nova religião da frieza. Enquanto isso, Isabela seguia seu trabalho normalmente, sem se esconder. Cantava baixinho para as crianças, mas sem o violão. O instrumento agora ficava guardado no armário, junto com parte da leveza que ela costumava carregar. Mesmo assim, o riso dela ainda encontrava caminho. Certa tarde, ao sair da ala pediátrica, ela cruzou com Carlos no corredor. Ele trazia uma pasta nas mãos e o olhar decidido. Consegui os depoimentos das enfermeiras da UTI. Todas confirmam que você não atrapalhou nada. Então guarda isso. Ainda não é hora. A voz dela saiu firme, quase maternal. E quando for? Quando ele achar que venceu. O silêncio que seguiu tinha mais tensão do que qualquer discussão. Ele deu um passo à frente como se fosse dizer algo, mas parou. O toque breve das mãos foi o suficiente para o ar mudar. Não era paixão impensada, era promessa de lealdade. Dona Candinha, que passava ao fundo com um carrinho de lençóis, fingiu não ver, mas sussurrou para si mesma. Se amor fosse remédio, esse hospital já estava curado. O resto do dia correu devagar, como se o próprio tempo andasse em observação. Isabela caminhava pelos corredores e percebia olhares atravessados, cochichos disfarçados. Mas havia também quem a cumprimentasse com carinho. Mães de pacientes, enfermeiras antigas, gente que via nela algo mais que um crachá. Ao entardecer, Carlos recebeu um aviso. A diretoria marcara uma reunião para o dia seguinte com toda a equipe. O assunto seria a conduta e postura profissional.
Sabia o que viria a seguir, e sabia também que não dava mais para esperar. Isabela, sozinha na sala dos brinquedos, recolhia papéis coloridos que Luísa havia deixado na cama. Corações recortados de cartolina e uma frase torta escrita de lápis. Doutora, quando a gente canta, o medo vai embora. Ela leu devagar, como quem saboreia uma verdade simples demais para ser questionada. O violão, encostado no canto, parecia esperar por ela. Por um segundo, pensou em tocar, mas preferiu o silêncio. O som que ecoava agora vinha de dentro. Do outro lado do hospital, Carlos fechava a pasta com os documentos que havia reunido. Não pretendia mais ficar calado. O relógio da parede marcava quase 10 da noite quando ele deixou o andar, decidido. O que ele sentia já não era só amor, era dever. Isabela ainda não fazia ideia de que a guerra verdadeira começaria no momento em que ele resolvesse ficar ao lado dela, custasse o que custasse. Na tarde seguinte, o sol atravessava o vitral do auditório da direção, espalhando reflexos coloridos pelas paredes. O silêncio ali dentro parecia diferente, pesado, contido, quase respeitoso. O rumor da denúncia já tinha tomado cada corredor do Hospital Bom Jesus e todos sabiam que aquele seria o dia em que a verdade teria que escolher um lado. Isabela estava sentada na primeira fileira, o jaleco bem passado, o olhar firme. Nenhum sinal de medo, apenas uma calma que confundia os que esperavam vê-la abalada. Carlos, a poucos metros, observava em silêncio uma pasta apertada entre as mãos. Lá dentro, mais que papéis, provas, lembranças e a coragem que ele tinha adiado por anos. Dr. Maurício abriu a reunião com o tom seguro de quem se acostumou a ser ouvido. Falou de conduta ética, de responsabilidade médica e leu o relatório que ele mesmo escrevera com frieza calculada. No papel, Isabela era uma profissional imprudente. Na voz dele, uma ameaça à reputação do hospital. O som das palavras método emocional e interferência no protocolo ecoou como martelo. Alguns colegas desviaram o olhar, outros cochicharam baixinho. Isabela não respondeu. Respirou fundo. O silêncio dela dizia mais que qualquer defesa. Então Carlos se levantou. O leve arrastar da cadeira pareceu um trovão. Antes de continuarmos, disse com voz controlada: há algo que todos precisam ver. Colocou sobre a mesa uma pasta aberta e de dentro retirou relatórios, gravações e depoimentos de enfermeiras, mães e colegas. Documentos que provavam que durante a crise de Luísa, Isabela não quebrou protocolo algum, que o que fizera fora um ato de humanidade, não de imprudência. O burburinho cessou. Ele deu um passo à frente. A voz dele começou firme, mas cada palavra carregava emoção contida. E o público sentia que aquele homem, até ali feito de gelo, começava a derreter. Eu vi o que ela fez naquela UTI. E se isso foi erro, então que todos nós aprendamos a errar como ela. Porque o que salvou aquela menina não foi o monitor nem o remédio. Foi a coragem de uma mulher que se recusou a tratar um coração como um simples músculo. Maurício tentou interromper, mas Carlos continuou, agora mais alto, mais humano. A música que ela tocou não desrespeitou o protocolo. Ela só lembrou o que a medicina esqueceu, que a vida não cabe num gráfico e que o medo precisa de uma voz para se acalmar. O auditório estava mudo. Até quem duvidava sentia o peso das palavras. Ele fez uma pausa e a voz baixou, como se confessasse algo a si mesmo. Eu era um homem que acreditava no controle, até o dia em que vi uma criança abrir os olhos enquanto ela cantava. E naquele instante percebi que a cura também é amor. As últimas palavras ficaram suspensas no ar. Isabela o olhava com os olhos marejados, sem precisar dizer nada. Era como se toda a história dos dois coubesse naquele instante. Dona Candinha, lá no fundo, enxugou o rosto com o lenço e murmurou baixinho: quem diria? O doutor Gelo virou o coração quente. Alguns riram entre lágrimas, outros apenas respiraram fundo, tentando esconder a emoção. Carlos se aproximou da mesa principal
e empurrou os documentos em direção à direção do hospital. Aqui estão as provas. Não restam dúvidas. E se ainda houver, olhem nos olhos dessa mulher e digam que ela errou. Ninguém respondeu. Maurício, imóvel, olhava para o chão. O som dos sinos do Bom Jesus invadiu o auditório, ecoando como um veredito silencioso. Isabela se levantou. Caminhou devagar até Carlos. Não havia pressa. O tempo inteiro parecia parado, esperando os dois se encontrarem no centro da sala. Os olhares se cruzaram, longos, intensos. Ela ergueu uma das mãos, tocou de leve o rosto dele, gesto simples, mas tão cheio de afeto, que o ar pareceu tremer. E então ele a beijou. Não foi um beijo impulsivo, foi um beijo calmo, firme, o tipo de gesto que sela uma verdade. Não havia plateia, havia testemunhas de um amor que resistiu à dúvida, à culpa e à mentira. O hospital inteiro ficou em silêncio. Até Dona Candinha, emocionada, murmurou entre soluços e risos. Bom, se isso for reunião de ética, eu voto para ter outra amanhã. O riso coletivo que se seguiu foi o primeiro som de paz em muitos dias. Isabela sorriu. E nesse sorriso havia tudo: força, alívio e amor. Carlos segurou a mão dela com naturalidade, como quem finalmente encontra casa depois de se perder. Enquanto deixavam o auditório juntos, o sol já começava a baixar, atravessando o corredor com luz morna. Não precisavam dizer nada. As palavras tinham feito seu trabalho. O resto pertencia ao silêncio. Aquele silêncio cheio de coração batendo. Eles não imaginavam era que o amor, agora exposto, traria consequências que testariam cada promessa feita até ali. Alguns meses depois, o Hospital Bom Jesus respirava outro ar. Os corredores, antes pesados, agora soavam leves, com passos tranquilos e o cheiro de café recém-passado. A ala pediátrica exibia desenhos novos, coloridos, cheios de esperança. Isabela passava por ali todos os dias, sorrindo ao ver o retrato de uma menina de vestido amarelo, segurando um violão. A sindicância havia terminado naquela manhã. O relatório encerrava com uma frase breve, mas suficiente: conduta ética e humana compatível com a função médica. Dr. Maurício fora afastado da direção e o hospital inteiro parecia soltar um suspiro contido há meses. Dona Candinha resumiu como sempre fazia, com graça e precisão. Quando o ego vai embora, até o ar melhora. Nos corredores, Isabela recebia olhares diferentes. Não havia mais dúvida, só respeito. Em sua mesa, encontrou um pequeno vaso de margaridas com um bilhete anônimo. Para lembrar que a verdade floresce até nos lugares frios. Ela sorriu. Não precisava de assinatura. Luísa, agora em recuperação, frequentava a fisioterapia e aparecia quase todo dia com um caderno de desenhos. Um deles mostrava Isabela e Carlos lado a lado, um violão entre os dois e um coração enorme no meio. Candinha soltou um riso curto. Essa menina não erra nem no diagnóstico. Naquela sexta-feira, o plantão terminou mais cedo. O céu de Congonhas se tingia de dourado e o ar trazia o cheiro doce das jabuticabeiras do pátio. Isabela atravessava a recepção quando o viu encostado no carro, o violão no banco do passageiro. Vem comigo, disse ele com o olhar tranquilo de quem já sabe o que quer. Ela não perguntou para onde, apenas foi. O caminho até o mirante correu em silêncio, o tipo de silêncio cheio de sentido. O vento ali era morno, e a cidade abaixo parecia repousar. Carlos pegou o violão e sentou-se na mureta. Os primeiros acordes de Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos, ecoaram no ar. A melodia simples e sincera preenchia o espaço entre eles. Isabela o observava em silêncio, os olhos marejados. Quando ele terminou de tocar, pousou o violão e caminhou até ela. A voz saiu rouca, mas firme, como quem finalmente entende o que o coração sempre quis dizer. Passei anos achando que sentir era distração, que emoção e precisão não combinavam. Eu me escondi atrás de protocolos, relatórios e diagnósticos, porque era mais fácil curar o corpo dos outros do que encarar o que doía em mim.
Ele respirou fundo, o vento balançando o cabelo dela. Mas aí você apareceu. Chegou com um violão num hospital e bagunçou tudo o que eu acreditava. E foi no meio do caos que eu percebi que sentir não é fraqueza, é o que nos mantém vivos. Por um instante, o silêncio pesou, desses que falam mais que qualquer palavra. Então, num fôlego só, ele completou: Isabela, quer casar comigo? Ela levou a mão à boca, surpresa, o riso e o choro se misturando. Sim, antes que você mude de ideia. 1000 vezes sim. Carlos abriu uma pequena caixinha de veludo azul. O anel cintilava sob o reflexo do entardecer, não pelo brilho, mas pelo significado. Colocou o anel em seu dedo devagar, com o cuidado de quem finalmente entende o valor do toque. Os sinos da basílica soaram ao longe, como se o tempo tivesse esperado exatamente aquele instante. Eles se abraçaram demoradamente. O corpo dela se encaixava no dele, como se aquele espaço tivesse sido guardado para isso. O vento rodopiava, trazendo o cheiro de terra e promessas. Dona Candinha comentaria depois do jeitinho de sempre. Eu sabia. Amor bom é igual café forte. Demora, mas acorda a gente para a vida. Carlos encostou a testa na dela. Lembra quando você disse que a música podia curar? Lembro. Pois é. Acho que eu era o paciente. Ela sorriu. Ainda bem que o tratamento é para sempre. O sol descia atrás das montanhas e Congonhas parecia inteira dourada. O hospital, agora em paz, reencontrava o próprio compasso. O vilão perdera o palco, mas o amor ganhava voz. E era essa voz que guiava cada batida do coração deles. E se alguém perguntasse naquele instante como termina uma história de amor, Isabela responderia: não termina, só muda de ritmo. O vento soprou leve, carregando o último acorde da canção. Mas o que eles ainda não sabiam era que aquele sim seria apenas o primeiro verso da história que o destino vinha compondo desde o primeiro acorde. 2 anos depois, o Hospital Bom Jesus amanheceu diferente. Os corredores, antes frios e silenciosos, agora carregavam o som de pequenos violões e gargalhadas de crianças que aprendiam a afinar o próprio coração. O projeto Canções que Curam, idealizado por Isabela e Carlos, havia se tornado referência nacional em terapia musical infantil. Reportagens, visitas de universidades e parcerias com outras unidades de saúde transformaram o hospital num exemplo vivo de que ciência e sensibilidade podem caminhar juntas. Isabela, agora coordenadora da ala pediátrica, mantinha o mesmo sorriso leve de sempre, mas havia algo novo em seu olhar. A serenidade de quem encontrou propósito. A rotina, antes marcada por turnos exaustivos e emergências, agora era guiada por sons de ensaio e risadas discretas, vindas das salas coloridas. As paredes traziam desenhos feitos pelas crianças e o ar carregava aquele cheiro doce de tinta fresca e esperança antiga. Carlos, por sua vez, continuava na cardiologia, mas com um olhar diferente sobre a própria profissão. O homem metódico e silencioso dera lugar a alguém mais humano, capaz de ouvir o que os aparelhos não mostravam. Muitos o chamavam de doutor do coração, e não apenas pelo título. Era uma forma carinhosa de reconhecer a mudança que ele mesmo nunca esperou viver. Juntos, eles transformaram o hospital num espaço onde a técnica se unia ao afeto. A cada sexta-feira, músicos voluntários se reuniam no pátio interno e o som dos instrumentos se misturava aos sinos da cidade, criando uma trilha sonora que parecia abençoar cada ala. Luísa, agora completamente recuperada, era a mascote do projeto. Voltava ao hospital com frequência, acompanhada da mãe, e sempre levava o mesmo violão que um dia ouvira tocar no meio da madrugada. Crescera curiosa, falante e com um brilho nos olhos que lembrava o da mulher que cantou para ela quando tudo parecia perdido. Dona Candinha continuava por perto, coordenando o que chamava de bastidores do amor. Mantinha as planilhas em ordem e os conselhos em dia.
observando com orgulho a transformação que ajudara a acontecer. Dizia que o hospital nunca mais seria o mesmo e que talvez esse fosse o maior milagre de todos. O nome de Isabela e Carlos passou a fazer parte de palestras e congressos, não pelo romance que todos conheciam, mas pela coragem de unir o que por muito tempo foi separado, razão e emoção. O trabalho deles provou que a cura começa no afeto e que às vezes uma canção pode ter o mesmo poder de um bisturi. Na vida pessoal, o amor dos dois seguia maduro, silencioso e forte. Viviam entre plantões e finais de semana simples, sempre encontrando tempo para subir ao Mirante de Congonhas, o mesmo onde tudo começou. Lá, entre o vento e o som distante dos sinos, falavam pouco e se entendiam com um olhar. Enquanto o sol se deitava sobre a serra, o hospital permanecia vivo com as janelas acesas, os sons misturados e a certeza de que ali existia mais do que cura, existia amor. E se o amor tem som, naquele fim de tarde ele ecoou por toda Congonhas, doce, firme e verdadeiro, lembrando a todos que o coração, quando aprende a ouvir, nunca mais esquece o compasso. E me conta, essa história também fez o coração dar uma voltinha aí dentro? Então se inscreve no canal e fica por perto. Aqui o amor chega devagar, mas quando entra, faz morada. E aproveita para me dizer nos comentários de onde você está ouvindo. Quero saber até o sotaque desse amor todo. Que Deus cuide do seu coração e encha seus dias de paz. Caminha com leveza, com fé e com aquele sorriso que muda tudo. Obrigado por assistir até aqui e te espero no próximo vídeo para a gente seguir acreditando no amor.